Beleza, galera? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Hoje, mais uma vez, trazemos um tema polêmico e nem podia ser diferente. Após a condenação de Richard Sundin, ex-guitarrista e membro fundador do Sabaton, o cara foi condenado por abuso infantil e posse de vídeos com pornografia envolvendo menores de idade. Esse material foi encontrado tanto em seu computador como no seu celular. Pois é, pesado o tema. Não sai daí que vamos debater sobre este caso, sobre outros casos envolvendo crimes cometidos por rockstars e vamos tentar entender por que isso ocorre e qual é o limite para separar a obra do artista que eu cria. Fica com a gente, depois da nossa vinheta, vamos debater os atos mais repugnantes envolvendo rockstars. Não sai daí! Vamos ao caso mais recente, que é o de Richard Sundin, membro fundador e ex-guitarrista da banda sueca de power metal Sabaton. O cara foi acusado e condenado em um tribunal de seu país por abuso sexual de uma menina de 8 anos de idade. Se isso não fosse o suficiente, o cara ainda estava em posse de pornografia infantil. Documentos oficiais do tribunal afirmam que Sundin molestou a amiga de sua filha durante uma pernoite. Além disso, as autoridades apreenderam 2 computadores e um celular do músico. Nesses aparelhos continham 6 filmes de menores cometendo atos impróprios. Eu vou evitar falar os termos mais pesados para que o algoritmo do YouTube não censure o vídeo, beleza? Sundin foi considerado culpado dessas acusações e foi condenado a 9 meses de prisão, além de ter que pagar uma multa de cerca de $6.000. O músico negou as acusações referentes ao abuso, mas admitiu assistir ao conteúdo infantil encontrado em sua posse. Ele ainda negou que os arquivos fossem dele. O músico disse que outras pessoas têm acesso a seus computadores, mas sobre o filme encontrado em seu celular, ele disse ser o único com o acesso ao aparelho, mas não acredita que o conteúdo encontrado nele armazenado seja sobre menores de idade. Brincadeira, né? Esse é um tema absolutamente revoltante e que merece ser punido de maneira muito mais severa do que uma mera multa e 9 meses de detenção. Essa é a minha opinião. O cara que comete tais crimes precisa ser retirado imediatamente do convívio em sociedade. Infelizmente, o caso de Richard Sundin não é o primeiro dentro do metal. Há pouco tempo, tivemos o guitarrista Carl Logan, que era membro do Manowar, sendo preso por posse de material pornográfico envolvendo menores de idade. Carl Logan gravou os discos Louder Than Hell, Warriors of the World, Gods of War e The Lords of Steel. Mais antigo, porém não menos absurdo e polêmico, tivemos o baterista Dave Holland, que tocou no Judas Priest em álbuns como British Steel, Point of Entry, Screaming for Vengeance, Defenders of the Faith, Turbo e Ram It Down. O baterista foi acusado e condenado de molestar suas jovens alunas de música. Ele foi condenado a 8 anos de prisão. Dave cumpriu a pena e depois viveu recluso nas montanhas, tendo falecido em 2018. Recentemente, ainda houve toda a polêmica envolvendo Marilyn Manson, onde apesar de não ter relação com menores de idade, o rockstar foi acusado de assédio e estupro por várias mulheres, incluindo aí a atriz americana Evan Rachel Wood. O cantor negou as alegações e afirmou que as relações foram todas consensuais. Outros crimes foram cometidos por diversas personalidades no meio rock e metal. Se fôssemos mencionar todos, certamente precisaríamos de muito tempo nesse vídeo. Vamos lembrar apenas alguns dos principais para que possamos passar ao próximo estágio e debater alguns pontos que consideramos pertinentes.
Não é de hoje que os rockstars vêm ocupando as páginas policiais ao invés das páginas de entretenimento nos jornais. Vez ou outra, temos algum músico ligado ao rock e ao metal cometendo algum crime mais pesado. Vamos relembrar alguns dos mais famosos para que possamos analisar melhor estas situações e descobrir por que isso tem acontecido com certa frequência. Talvez o caso mais macabro envolvendo crimes e músicos foram os cometidos por Varg Vikernes e seus comparsas do Inner Circle ali no início dos anos 90. Bart Faust, na época integrante da banda Emperor e membro do Inner Circle, esfaqueou até a morte o homossexual Magni Andreasen numa floresta ao redor de Lillehammer, na Noruega. Varg Vikernes esfaqueou o líder do Mayhem, o guitarrista Euronymous, até a morte. Também foi autor de diversos incêndios e criminosos a igrejas na região. Vince Neil, vocalista do Motley Crue, em uma noite comum de bebedeiras e drogas, pegou seu carro ao lado do baterista Hazen, da banda Hanoi Rocks. Resolveu correr até uma loja de bebidas, mas ao fazer uma curva em alta velocidade, Vince perdeu o controle do automóvel e colidiu com um outro carro. Hazen não sobreviveu. Phil Rudd, baterista do AC/DC, que sempre teve uma vida particular bastante conturbada, recentemente esteve envolvido com um caso bastante estranho, onde foi acusado de mandar matar um homem. Apesar de não ter sido condenado por este crime por falta de provas, o músico chegou a cumprir pena por ameaças de morte e porte de drogas. Ainda podemos mencionar os dois casos mais recentes. O primeiro de Jon Schaffer, líder e guitarrista do Iced Earth, que se envolveu na invasão ao Capitólio norte-americano e atualmente encontra-se preso aguardando julgamento. Algumas pessoas morreram na invasão, incluindo aí civis e policiais. O segundo caso trata-se do guitarrista Pat O'Brien, da banda de death metal Cannibal Corpse, que resolveu atear fogo na própria casa e depois atacar policiais portando uma faca. Além disso, em sua residência foram encontradas dezenas de munições e armas. Apesar de não ter acontecido nenhuma morte neste incidente, a surtada de Pat rendeu a ele o famigerado chilindró. Como podem ver, exemplos não faltam, e se fôssemos estender essa lista de atitudes a mau comportamento dos músicos e pequenas e médias infrações, nosso tempo certamente não seria suficiente. Quem não se lembra aí da saudação nazi de Phil Anselmo, das inúmeras prisões por porte de drogas de Dave Mustaine, do avião de cocaína do Aerosmith e muitos outros casos. Talvez o motivo de tanta coisa errada feita por músicos tenha uma explicação muito mais simples do que se imagina. Pelo menos na maioria destes casos, o ser humano é falho, comete erros e possui desvios de caráter e de conduta. Muitos desses músicos enriqueceram do dia para a noite, tiveram sucesso do dia para a noite, e lidar com isso não seja algo tão simples quanto possa parecer. Vide a alta taxa de suicídio de músicos nos últimos anos. Nos casos específicos de abusos sexuais, podemos chegar à conclusão que trata-se de sujeitos com desvios graves de caráter e talvez até problemas psicológicos. Porém, as leis estão aí para serem cumpridas e esses artistas que cometeram delitos graves ou hediondos devem ser retirados do convívio em sociedade quando seus crimes são comprovados. Respondendo à pergunta do tópico, isso acontece pois, assim como qualquer outro segmento, as pessoas envolvidas no rock e no metal são uma parte da sociedade macro a qual vivemos e reproduzem os mesmos problemas que envolvem a mesma. Se pensarmos no cenário rock e metal como um micro-universo, ele traz pessoas que estão envolvidas nos mesmos dilemas, angústias, desigualdades e falhas que qualquer outra pessoa que esteja fora do rock ou do metal possam apresentar. Tenho isso em mente, cuidado para não realizar julgamentos precipitados ou generalizar um grupo de pessoas apenas porque fazem parte de um nicho. Nós não gostamos quando fazem isso conosco, portanto, não devemos fazer a mesma coisa, não é mesmo? Para nós, meros fãs da arte, fica a tristeza ao descobrir que aquele cara capaz de compor e tocar músicas maravilhosas que muitas vezes tocam a nossa alma, também podem ser seres desprezíveis em sua vida particular. Os músicos não são super-heróis, não possuem superpoderes e, apesar do talento,
podem ser criaturas totalmente desprovidas de qualquer senso de moralidade. O endeusamento ou a idolatria por parte dos fãs nunca fará dessas pessoas semideuses inatingíveis e elas estarão sempre sujeitas a fazer bobagens. Após todo esse raciocínio, fica a pergunta mais pontual. Para nós fãs, é possível separar o artista da sua obra? Bom, não existe uma resposta definitiva a este questionamento. Podemos até afirmar que o correto seria separar, porém, às vezes os atos cometidos pelo músico são tão execráveis que simplesmente nós não conseguimos. Peraí, então é certo parar de ouvir determinadas bandas porque algum integrante fez alguma besteira na sua vida particular? Digamos que esta seja uma atitude totalmente individual, mas passar a odiar alguém por possuir uma visão política ou ideológica diferente da sua, aí sim é uma tremenda babaquice. Esse tipo de coisa não vai evidenciar o quão você é coerente com o que acredita, mas sim o quão você é um intolerante e não sabe conviver com pontos de vista contrários aos seus. Por outro lado, sentir uma tremenda antipatia ou repulsa por um músico que tenha cometido um ato de abuso envolvendo menores é sim algo bastante legítimo. E talvez, por mais que você tente separar o ato hediondo da música, você pode não conseguir. Deixando claro, é diferente você saber que um músico cometeu um crime horrível, não compactuar com isso, mas escolher seguindo ouvir as músicas que esse elemento compôs ou tocou. Outra é ver um crime horrível, saber que trata-se de um crime horrível e mesmo assim defender abertamente o músico que cometeu simplesmente por gostar da sua arte. Nosso veredito sobre esse tema é o seguinte: é possível sim seguir ouvindo a música de artistas que tiveram comportamentos asquerosos, mas o limite disso é você quem vai estipular, e a sua decisão ela deve ser respeitada. Fujam ao máximo de reações de manada, tentativas de cancelamento, linchamentos virtuais coletivos. Respeite a sua própria opinião e também a opinião dos outros. Você não é o dono da razão, não é o detentor da verdade suprema, afinal, ninguém é. As suas decisões devem ser tomadas por você e não por patrulheiros da internet. Se você gosta muito de alguma banda, provavelmente não vai conseguir deixar de ouvir, e isso é muito natural. Eu tenho um carinho muito grande pelo álbum Louder Than Hell do Manowar. Aquelas músicas me remetem a uma época muito legal e me traz uma sensação de nostalgia impagável. Eu ouvia muitas dessas músicas na extinta Let's Lay aqui em São Paulo, e por ter muitos amigos que na época eram muito fãs do Manowar, era sempre um momento muito legal de descontração, de estar com a galera reunida, todo mundo feliz, cantando e agitando essas músicas. Eu simplesmente não consigo associar o disco, as músicas ou a própria banda com o ato abominável do Carl Logan. Eu associo sempre as músicas a esses momentos legais que eu tive na Let's Lay. Assim como eu, existem milhares de outros exemplos de outras pessoas com outras bandas, e essas pessoas não estão passando pano para nenhuma bobagem feita por algum músico quando escutam a música feita por esse sujeito. Pense nisso e pare de ser um idiota julgador. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Somente assim, o YouTube vai entender que este é um vídeo relevante e vai indicar para que mais pessoas assistam. Dá essa moral pra gente, ok? Se você quer conhecer mais sobre o nosso trabalho, os nossos links oficiais estão todos na descrição do vídeo. Você pode acessar o nosso site acessando o endereço www.mundometalbr.com e acessando a nossa loja www.lojamundometalbr.com. Lá nós vendemos canecas exclusivas com as artes mais iradas da sua banda do coração. Além disso, nós temos CDs, DVDs e camisetas. Passa lá e dá uma conferida. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no Telegram. Até quinta-feira com mais um vídeo. Valeu!